Meu caro vestibulando, meu guerreiro de plantão, estamos aqui junto no canal online Humanas em Foco e eu estou trazendo para vocês mais um tema. Hoje nós vamos trabalhar o Marco Civil da Internet com foco no movimento Internet Justa, tá bom? O movimento Internet sem limite, tá bom? Esse é o nosso tema de hoje. Roda aí a vinheta, Israel. Na realidade, isso aqui é uma aula dica, é uma espécie de complemento da aula sobre Marco Civil da Internet. É porque essa polêmica foi gerada, a internet no Brasil está no centro de uma grande polêmica, tanto que a Anatel, ela temporariamente, por 90 dias, abriu aí uma certa análise em torno da medida que estava apoiando que as teles realizassem, mas que graças a Deus o movimento aí formado por youtubers, por gamers, usuários da rede, uma forte rejeição popular, mas a galera está se organizando muito bem para que nós consigamos derrubar essa medida. Mas que medida é essa, Guilherme? Me situa, brother. Agora, meu patrão, aqui é assim, é foco, tá certo? Sangue nos olhos, vamos para cima. Galera, primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês. Vocês sabem que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, é presidida por um camarada chamado João Batista Rezende. Em fevereiro desse ano, ele deu uma entrevista em que ele cita uma frase que caiu como uma bomba na comunidade virtual. Ele disse o seguinte: a era da internet ilimitada acabou, chegou ao fim. Caramba, Guilherme, o que é que esse cara está querendo dizer? Bom, pessoal, primeira coisa, vocês sabem que a internet, ela se tornou um dos meios de comunicação que mais democratizou o acesso ao conhecimento. Só para tu teres uma ideia, se tu assistir essa aula e disser, poxa, eu não gostei da maneira como o Guilherme se apropriou do tema, não me senti bem, você pode entrar no YouTube, colocar aula sobre movimento Internet Justa e pode aparecer diversas plataformas digitais onde você vai ter professores trabalhando o tema. Então, galera, a democratização do acesso ao conhecimento. Isso é incrível, como a internet, a rede mundial de computadores, tornou isso possível, tá certo? Então, galera, um ponto aqui a ser colocado. O Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, ela tornou o acesso à internet um serviço essencial para o exercício pleno da cidadania. Em outras palavras, o teu acesso à internet foi transformado numa espécie de direito humano. Então, uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês era que no caso específico da internet, você deveria recebê-la, creio eu, pelo fato dos dados de internet serem infinitos, você deveria receber até a internet de graça. Entretanto, essas operadoras cobram, as operadoras de internet de banda larga fixa, as chamadas teles. Então, o que é que está acontecendo? Bom, pessoal, estou trazendo uma dica para vocês que seria a seguinte. Vocês sabem que a internet, ela se apresenta de dois tipos no Brasil. Eu tenho uma internet móvel, aquela que você usa principalmente através do seu celular, do seu smartphone, e a internet de banda larga fixa, a internet da tua casa. Vocês sabem que o Brasil é o 5º país em número de celulares. Nós temos mais de 283,5 milhões de linhas em operação.
Já existem comunidades científicas que falam na chamada nomofobia, a angústia experimentada por indivíduos quando são privados de usar seu celular e, por consequência, se conectar à internet e às redes sociais. Eu chamo de nomofobia, não, mobile, fobia, pânico de perder o celular. Não é de perder o aparelho, galera. Por sinal, o meu foi furtado, cara. Tive que comprar esse aparelho aqui. Não é a ideia de que você perdeu o celular literalmente, é de que você foi privado por algum motivo de utilizar. E, obviamente, acarretou no surgimento de alguns sintomas que caracterizam a nomofobia. Comportamento perigoso, alterações no sono e isolamento social. Esses seriam aí os 3 principais sintomas. Mas, galera, onde é que eu quero chegar? A tua internet móvel, internet fixa, é formada por 2 variáveis. Tanto para a internet móvel como para a internet fixa, eu tenho uma velocidade que é contratada por você e um determinado volume de dados, que a Anatel chama de franquia de dados. Observe só, galera, vamos isolar. Famílias de classe C, D e E. Logicamente, 14% dessas famílias hoje, de acordo com a Anatel, possuem internet fixa, logicamente em suas residências. Mas a grande maioria, predominantemente, famílias aí integrantes de famílias de classe C, D e E, se utilizam da internet móvel como principal instrumento celular para se conectar à internet, tá bom? Então, galera, na internet móvel, a sua velocidade contratada varia? Varia. Depende de quanto você está disposto a pagar, a consumir internet, porque o seu volume de dados também varia. Ou seja, se a sua franquia de dados se esgotar, a sua velocidade, vocês sabem disso muito bem, melhor do que eu. Talvez eu seja um completo analfabete. A galera que está me ouvindo se apropria melhor desses conceitos. Mas você sabe que a sua velocidade contratada, ela é reduzida ou bloqueada, impedindo a continuação de sua navegabilidade. Então vai ser necessário o quê? Que você adquira um pacote adicional pagando um valor. E dessa forma você vai comprando, tanto no plano pós como no plano pré-pago, mais internet. Perfeito? E na internet fixa? Predominantemente famílias de classes A e B. Possui internet móvel? Sim, lógico que possui. Predominantemente, mais de 50% dessas famílias de classes A e B possuem internet fixa, de acordo com a Anatel. A velocidade contratada varia? Varia. Depende, novamente, de quanto você está disposto a pagar. Mas o seu volume de dados? Galera, eu sei que isso é absolutamente questionável, mas é para compreensão, para o entendimento. O seu volume de dados é ilimitado. O presidente da Anatel, ele fez até uma comparação que eu não achei muito interessante, eu achei até infeliz. Ele comparou a internet à água que chega à tua casa. Ou seja, imagine que a boca do cano, tá bom? Que leva a água à nossa residência, seja a velocidade contratada. E o volume de água consumida seja o volume de dados, tá bom? A internet. Então hoje você pode comprar um cano com uma boca mais larga ou mais curta. Velocidade varia. Mas o volume de água é ilimitado. E aí ele diz, será que não é a hora de nós limitarmos a internet, usando-a racionalmente até em comparação com a água? Bom, presidente da Anatel, a água, de fato, é um bem finito. Seu uso racional e até limitado poderia ser proposto, mas dados de internet são ilimitados. Então a sua comparação aí talvez tenha sido bem feliz. Mas onde é que eu quero chegar? Galera, o projeto seria o seguinte: a partir do dia 1º de janeiro de 2017,
No caso, a Vivo já quer implementar a partir de dezembro ainda de 2016, qual seria a ideia? As operadoras de internet de banda larga fixa passariam a limitar o consumo de volume de dados da sua internet fixa. Ou seja, você deveria adquirir um plano com pacotes entre 50 e 200 gigas e se caso você ultrapassar aquele determinado volume de dados, aquela franquia de dados, a sua navegação vai ser interrompida e você vai ter que comprar mais internet. Guilherme, eu não acredito nisso. Cara, isso talvez seja uma das principais violações à liberdade de conteúdo por parte dos usuários e aquelas pessoas que dependem da internet. E principalmente os mais pobres, que serão os mais prejudicados. Por quê, galera? Porque essas pessoas, quando seus créditos esgotam no celular e elas não têm como continuar a sua navegação, o que é que a gente comemora? Uma rede de estabelecimentos pelo país que garante acesso ao Wi-Fi. Esses estabelecimentos vão continuar garantindo esse acesso caso isso seja implementado? Ou seja, os clientes usando o maior volume de dados e essas empresas tendo que comprar mais pacotes para garantir esse acesso aos clientes? Enfim, isso me gerou uma preocupação. E aí eu me perguntei, as operadoras de telecomunicações podem fazer isso? De acordo com a Anatel, sim. Em seu regulamento, galera, no regulamento da Anatel, artigo 52, está, por incrível que possa parecer, que elas podem limitar o nosso uso de dados na internet residencial, na internet fixa. Por quê, Guilherme? Porque lá está colocado que a nossa internet fixa e ilimitada não é um direito nosso, nem um dever delas. É uma espécie de promoção. E por isso, elas poderiam estar modificando através da venda de planos aí com pacotes de dados na internet fixa. Entretanto, galera, eu quero que você confronte essa ideia. Por que as operadoras, Guilherme, de telecomunicações estão fazendo isso? Obviamente porque elas perderam muitos lucros com o surgimento de plataformas digitais, de aplicativos. Por exemplo, Netflix, YouTube Red, HBO On Demand, Skype, Snapchat, WhatsApp, que tiraram lucros aí, né? Acabaram tirando lucros dessas operadoras de telecomunicações no que diz respeito à telefonia móvel e até as operadoras de televisão com a venda de pacotes de quê? De TV por assinatura. Então, como essas operadoras de telecomunicações não podem prejudicar essas que eu acabei de citar, essas novas tecnologias, por quê, Guilherme? Por causa do Marco Civil da Internet e o seu princípio neutralidade da rede, ou seja, elas podem continuar vendendo seus pacotes de dados, mas não podem interferir no tráfego. Por exemplo, reduzindo a minha velocidade de conexão para algumas dessas plataformas. E aí, essa medida poderia estar sendo tomada com interesses comerciais, com interesses meramente lucrativos, tá certo? Ou seja, a ideia do consumo de dados na internet fixa, até porque o consumo é a mola propulsora desse sistema, correto? Então, galera, como é que você pode confrontar? Primeiro, CPI da Anatel, Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada para ver as relações aí da Anatel com essas operadoras e uma audiência pública foi marcada no Senado sobre o tema. Isso é interessante, a partir das inúmeras petições do movimento que foi organizado aí na internet, tá bom? Lembre-se, milhares de brasileiros estão se utilizando do quê? Estão pegando seus contratos de internet, por exemplo, aqui nós temos outras empresas, BrisaNet, Link, Cariri, Araújo Sat, por aí vai. Você pega o seu contrato de internet, que não é de uma grande operadora de telecomunicações, vai pagar o seu valor mensal e aí você pergunta àquela empresa
qual é a política que vai ser adotada em relação ao que a Anatel e as teles estão querendo aprovar. E, obviamente, essa empresa vai te dar vai colocar, né, qual é o seu posicionamento. No caso específico das empresas que atuam aqui na região, elas garantem que não vão limitar o tráfego de dados, ou seja, sem franquias para downloads, tá bom? Com relação às residências. Isso é ótimo, é ótimo. Já algumas empresas como a Vivo coloca que vai vender os planos de pacote de dados para a internet fixa, mas que também vai oferecer um plano de internet limitada. E aí me chama a atenção o preço. Existem países, por exemplo, como o Canadá, que lá a internet fixa é limitada. Mas eu tenho pacotes de 500, 700 gigas que custam 7,2% do salário mínimo. E se você acrescentar em alguns planos $20, você tem internet limitada. Aqui no Brasil, quanto seria um plano? Bom, principalmente se você pegar pacotes de 50 a 200 gigas, vocês sabem que um vídeo, por exemplo, de 15 minutos no YouTube consome 550 megabytes. Um episódio de 20 minutos no Netflix, com uma resolução não tão boa, 1 giga. Baixar jogos de última geração, 40 gigas. E os pacotes que essas empresas querem vender giram em torno dos 130 gigabytes. Então, galera, você pode utilizar o Marco Civil da internet. Por exemplo, alguns deputados colocam a ideia de você ir com seu contrato de internet ao juizado de pequenas causas, entrar com uma ação direta, tentando fazer com que sua internet fixa ilimitada seja mantida, se utilizando do Marco Civil da internet, do princípio da neutralidade da rede e o Código de Defesa do Consumidor. Por que o Código de Defesa do Consumidor? Porque ele é claro. Serviços essenciais para o exercício pleno da cidadania só pode ser interrompido em um único caso. Você sabe. Quando o seu fornecimento de água e energia pode ser cortado? Em caso de inadimplência. Quando você não paga. Galera, como eu poderia utilizar isso? Ora, você tem um pacote de 130 gigabytes que já foi pago. Você ultrapassou o limite e sua internet foi interrompida. Ela não pode ser interrompida. Um outro mecanismo tem que ser procurado. Por quê? Porque você não está inadimplente. O pacote foi pago. Ok? Tem que se criar uma outra estratégia. Galera, eu espero ter colaborado. Essa aula ela é mais sucinta, é uma aula dica. Assistam a aula sobre o Marco Civil da internet, essa parte sobre o internet justa. Lá no Marco Civil da internet eu falo um pouco sobre o aplicativo internet.org, o Free Basics of Facebook, e eu espero ter colaborado aí, caso caia a dependência em internet, como as novas tecnologias estão refletindo nas relações sociais, eu espero colaborar minimamente para a sua compreensão. Um cheiro grande, até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Humanas em Foco, aprender está ficando cada vez mais divertido. Um cheiro grande, galera, até a próxima, se Deus quiser.